Aleluia. Glória a Deus. Vou esperar um pouquinho. Aleluia. Para você que já está aí conosco, boa noite, paz seja com todos, amém? A gente está aguardando só um pouquinho o tempo de você compartilhar essa live aí. Você que já está ligadinho com a gente aí, compartilha enquanto dá tempo do pessoal se conectar aí para entrar na nossa live. Hoje a gente está com um tema bastante atual, né? De muito ouvirmos falar, a gente tem todo o tempo, em cada instante, na verdade, a gente está ouvindo falar desse tema. Então, enquanto os amigos entram, aquelas pessoas que estão precisando, dá tempo de você convidar, chama alguém aí para estar assistindo a live com você, para estar juntinho contigo nesse tempo, amém? A gente vai orar, vamos agradecer ao Senhor por mais um dia, mais um Entre Amigas acontecendo, amém? É o nosso segundo encontro. O primeiro nós tivemos o testemunho da Val, falando sobre milagres de Deus, a cura, né? Que nós servimos a um Deus do impossível, que tudo pode. Hoje a gente vem com um testemunho, contando um pouquinho sobre a história que a Joana viveu dentro da depressão. A gente sabe que nós estamos aí no Setembro Amarelo, onde é muito falado também sobre o suicídio, né? Que muitas das vezes ele vem ligado a esse tema, na maioria das vezes. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí, ouvir um pouquinho sobre o que a Joana passou, quais foram os momentos que ela passou e como ela conseguiu sair desse fundo do poço. Que na verdade a gente pode entrar nessa... É como se fosse um fundo do qual a gente não vê saída, né? É como a gente entra num buraco e parece que não tem quem nos socorrer. Parece que não tem como nós sairmos dali, né? Mas a gente serve a um Deus do impossível, a um Deus que tudo pode e do qual também estabeleceu homens e mulheres, né? Nessa terra para poder nos orientar, nos ajudar, médicos, psicólogos, toda uma equipe que nada poderia fazer se não fosse a sabedoria vinda do Senhor. Então, a gente hoje vai ouvir um pouquinho desse tema. Então, você que já compartilhou, eu te agradeço, muito obrigada por esse compartilhamento. E a gente vai orar para dar início, então, no nosso Entre Amigas de hoje. Amém? Você que está em casa aí, feche seus olhos conosco. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nós te louvamos essa noite pela grandeza, Pai, da Tua majestade. Muito obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade para conosco. Senhor, Tu és um Deus altíssimo, um Deus tremendo, e nós estamos aqui hoje para Te agradecer. Senhor, sermos gratas em todo o tempo pela Tua fidelidade para conosco. Senhor, muito obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui para testemunharmos do Teu poder, da Tua glória, da Tua majestade, Senhor, na vida da Tua filha. Senhor, todos aqueles que nos ouvem nesse momento, aqueles que ouvirão, Pai, depois, Senhor, que possa ser tocado, possa ser ministrado. E se caso, Pai, existe alguém que vai ouvir as nossas vozes, se existe alguém nessa condição que vai ter oportunidade de ouvir o nosso falar essa noite, Pai, em nome de Jesus, que ele possa ser liberto pelo poder do Teu nome. Nós cremos, nós servimos a um Deus que tudo pode fazer. E nós te clamamos por isso essa noite, Espírito Santo. Visita cada um, instrui a cada um. Senhor, se for necessário, Pai, faça com que esse homem, essa mulher, esse jovem tenha vontade em pedir ajuda, tenha, Senhor, ânimo em pedir ajuda, em pedir socorro, em gritar por alguém. Nós clamamos por isso essa noite, Senhor. Que todo aquele que está travado, está no fundo desse poço, possa hoje começar a se movimentar, para que possa sair, Pai, possa hoje começar a movimentar, para que, Senhor, as águas possam ser batidas, as águas possam ser movimentadas, e, Senhor, com o Teu auxílio, com o auxílio dos homens dessa terra,
dos doutores dessa terra, possa sair desse fundo desse poço. Senhor, nós cremos nisso, nós estamos aqui porque nós cremos nisso. Cremos, Senhor, que tem uma saída, existe uma saída, mesmo que tudo esteja de escuro, tudo esteja difícil, nós cremos que existe uma saída. Pai, em nome de Jesus, fica conosco. Senhor, Tu toma o primeiro lugar desse bate-papo. Senhor, Tu és o rei desse lugar. Não há outra glória que ia ser manifestada além de Ti, além da Tua. Nós confiamos em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigada a você que já compartilhou essa live. Eu hoje vou passar a bola aí para a Val, para a Joana. Hoje eu vou ficar aqui. Você que quer comentar, quer dividir conosco a sua experiência, vai colocando no comentário aí que a gente vai intercalando com as meninas aqui em nome de Jesus. Amém? Val. A gente vai falar sobre um assunto muito importante, né? E assim, ter uma pessoa que superou é muito importante. A gente conhecer essa história, a gente falar sobre essa história, porque muitas das vezes tem pessoas que criam aquele tabu, não vou comentar, ou tem vergonha de falar, de dizer, tem medo de se expor, né? Mas aquilo que Deus faz por nós não pode ficar escondido, não. A gente precisa falar, né? E a Joana, ela tem uma história de superação muito linda, porque o nosso Deus, ele é assim, ele faz infinitamente além do que você pensa ou do que você pede, né? E ela superou, sim, a depressão. Deus mudou a história dela, né? E hoje a gente vai estar conversando sobre isso. E pra gente iniciar o nosso bate-papo, Joana, eu queria ver com você, que você falasse para os nossos amigos, né? Como que você descobriu? Como que você se deu conta que você estava com depressão? Quais foram os sintomas? Como é que você descobriu isso? Bem, Val, vamos lá. Boa noite, pessoal. Quero dar uma boa noite aí pro pessoal que está conosco, tanto no meu Face, no Face da Val, o pessoal que vai nos assistir também pelo YouTube depois, o pessoal que está compartilhando a live com a pastora Ana. Gratidão, muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui conosco, muito obrigada por vocês compartilharem, porque assim, é um assunto que nós precisamos trazer luz. Por muito tempo foi um assunto muito discriminado e em alguns meios ainda é um assunto discriminado, só que assim, quem vive, quem passa pela experiência, como a Val falou, às vezes se esconde, não quer mais falar, não quer remoer. E no meu caso é diferente. No meu caso, assim como outras pessoas também que passaram por esse momento desafiador, que tiveram esse enfrentamento, decidem falar realmente, compartilhar aquilo que viveram, falar sobre o que superaram, porque uma vez que você tem uma ferida e essa ferida é tratada, essa ferida é limpa, essa ferida é medicada, ela pode ter sido muito grande, mas agora ela é apenas uma cicatriz. Eu tenho uma cicatriz aqui no meu braço e eu me lembro como se fosse hoje, quando eu operei. E hoje em dia ela é uma cicatriz, ela não dói mais. E aí você pode falar, eu posso tocar essa cicatriz da mesma forma que eu posso falar com você hoje sobre a depressão. Eu quero muito te pedir para você compartilhar com seus amigos, para você mandar um link para alguém, principalmente por quê? Porque pode ter alguém precisando e você não está sabendo. Porque no início, Val, eu resisti muito. Eu não comentava que eu estava me sentindo mal, eu não comentava que eu não estava me reconhecendo as minhas próprias atitudes. A primeira atitude é a negação, a gente nega que está precisando de ajuda. Seja por causa do nosso trabalho, nós que somos do meio evangélico, seja por conta da religião que professamos, seja por conta do enfrentamento perante a nossa família, nós queremos negar no primeiro momento. Então, de repente, próximo a você, pode ter alguém que esteja passando por isso e você não sabe para quem mandar, então compartilha aí no teu Facebook que outras pessoas que podem ser que estejam precisando compartilhem também e nós façamos uma grande corrente do bem. Eu sempre fui, vocês me conhecem há bastante tempo, uma pessoa muito sorridente, muito falante. Eu sou uma profissional do coaching, então eu tenho o meu perfil comportamental influente, então eu gosto muito de conversar, de falar. O sorriso está sempre estampado. Eu olho uma pessoa na rua e nem conheço, mas eu já quero oferecer um sorriso. Sorriso. Eu gosto muito daquele evangelismo que diz sorrisos grátis, abraços grátis. No momento não estamos podendo abraços grátis, mas o sorriso está sempre estampado. E num determinado momento da minha vida, eu fui ficando apática
eu não queria mais sorrir, eu diminuí consideravelmente as minhas interações sociais, eu já não estava mais disposta a interagir, e para mim aquilo não é cansaço, tá tudo bem, é o cansaço, eu tô trabalhando muito, quem sabe onde trabalho sabe que é um trabalho muito desafiador, é bem desgastante, e eu não, isso é trabalho, isso é aquilo, isso é desgaste, e negava que precisava de ajuda, e comecei a ter muitos altos e baixos. Um dia eu acordava bem, estava tudo tranquilo, acordava, fazia a minha rotina da manhã, de repente dentro do trabalho, sem mais nem menos, é exatamente desse jeito, você se pega chorando. É como se você tivesse, as mulheres aí vão entender bem, como se você tivesse numa TPM constante. Você acorda bem, linda, se acha que tá tudo bem. Tá tudo bem, você afirma pra você que tá tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. Você pega o carro, entra nele, vai trabalhar, e aí você chora copiosamente, parece que tá enterrando alguém, mas na verdade é o seu psicológico, é a sua psique que está com as emoções muito abaladas, e aí eu comecei a notar que tinha algo diferente, mas por conta dessa vergonha, dessa discriminação que as pessoas enfrentam, eu tentei negar também, como a maioria das pessoas no primeiro momento. E assim, Joana, você se lembra ou você chegou a identificar qual foi o gatilho? Quando você passou por essa fase da negação e aceitou, bom, eu preciso de ajuda, eu tenho que procurar ajuda, mas assim, você lembra ou você conseguiu identificar qual foi o gatilho para iniciar essa questão da depressão? Então, no meu caso, e eu imagino que alguns de nossos ouvintes também, eu tinha um problema que eu trato, que é uma disfunção hormonal. E eu sempre tive aquela coisa de me medicar por conta própria. Eu sou uma atleta da corrida, fiz uma maratona, sempre participei de corridas. E o que acontece? A maioria dos atletas sabem, aí eu sou acompanhada por um profissional hoje em dia, mas que o quê? Você toma medicamentos, você toma suplementos para ter um rendimento melhor. E aí era cafeína de manhã e era energético, e eram coisas que me potencializavam no meu resultado do exercício. E à noite você já não consegue dormir tão bem, só um relaxante. Aqueles medicamentozinhos fitoterápicos que não são tarja preta, não fazem mal a ninguém, mas daí aquilo já passa a não fazer tanto efeito. E aí você vai mudando para uma coisa um pouquinho mais forte, e uma influente mãezona sempre tem amigos farmacêuticos, um beijo meus amigos farmacêuticos, sempre tem alguém que não age conforme a norma e te vende uma coisinha sem receita, infelizmente. Nós temos bons, não estou dizendo que não sejam bons profissionais, mas se você chega lá, às vezes ele tem uma receita que comporta mais medicamentos que não foram vendidos pela farmácia. Ele te vende, por quê? Porque nós temos que ter autorresponsabilidade com a nossa saúde. O médico está escrito lá na bula, não medicar por conta própria. E eu não tinha identificado, ainda não estava tratando essa disfunção hormonal, e isso causou um desequilíbrio nos meus hormônios. Um desequilíbrio bem grande nos meus hormônios. E nós sabemos que as mulheres têm essa questão hormonal que é um desafio. Nós sabemos disso, umas mais, outras menos, e eu tive esse desequilíbrio bem forte. E junto a isso, eu passei por um momento emocional em 2017 muito forte. Eu passei por uma fratura emocional que acabou culminando nesse momento de depressão, nesse momento de angústia, e realmente começa. Até tive sábado passado, tive a oportunidade de ouvir uma pregação que falava sobre angústia. A angústia, ela pode até vir, mas ela não pode ficar. E a angústia vem para quem é servo do Senhor, para quem não é. Nós passamos por momentos de angústia, mas é por isso que nós temos os nossos momentos com Deus, é por isso que nós cultivamos a nossa fé, que nós viemos à casa de Deus, que nós temos a nossa orientação pastoral. Para quê? Para não permanecer neste momento de angústia, não se isolar. Porque o que acontece muito, é muito comum, é que as pessoas se isolam. As pessoas não querem falar sobre isso, e nós, não vocês, porque eu sei que vocês estão compartilhando essa live, estão comentando, estão curtindo, coraçãozinho para o Facebook entregar mais essa live. Eu sei que você também que vai ver pelo YouTube, tá aí curtindo para alcançar mais pessoas, mas muitas das vezes a gente deixa, fulano não tá bem, tá estranho, deixa pra lá, e a gente não quer se meter.
Gente, a gente precisa, mesmo que sutilmente, se colocar à disposição, mesmo que sutilmente você dá um jeitinho de mandar uma mensagem, da pessoa saber que precisa de ajuda. E você que está no momento desafiador, aceite ajuda. Aceite ajuda, conforme a pastora Ana falou, pode custar a sua vida se não tratado. Nós temos 1, 2, 3, já vimos vários casos. E a depressão, ela não escolhe classe social, ela não escolhe religião, ela não escolhe cor, ela não escolhe nada disso. Ela pode, as doenças, tanto as que são físicas, tanto as que são visíveis, quanto as que são de cunho emocional, elas não escolhem quem elas vão, elas podem vir sobre qualquer pessoa e realmente nós precisamos estar preparados para o dia mal, estarmos fortalecidos que ela pode vir, mas ela não pode ficar, a angústia pode vir, mas ela não pode se instalar, nós precisamos ter a humildade de pedir ajuda. E assim, Jona, falando dos gatilhos, né, a gente estava conversando aqui, eu estava conversando com a pastora Ana, e assim, a gente tem exemplos bíblicos, né? Sim. É claro que a gente vai aqui conjecturar, né, gente? Porque lá naquela época nem se sonhava em falar de depressão, né? Mas a gente vê assim, pelo que a gente lê e a gente meio que faz uma comparação, e a gente estava aqui conversando sobre Elias. Vai dar um exemplo aqui da Bíblia, né? Porque a gente às vezes pensa, não, mas eu sou servo de Deus, não, eu tô livre da depressão. A gente tem que estar atento, né? Para isso, Elias, ele ali, né, pastor Ana, ele passou ali por um momento, um dos gatilhos de Elias ali foi uma pressão muito grande que ele sofreu, né, e um desafio muito grande que ele teve, que ele superou com a ajuda de Deus lá no Monte Carmelo, aqueles 400 profetas de Baal lá. Deus deu uma vitória gigantesca para Elias. Elias sai daquele monte e Elias está como? Acabado. Esgotado. Ele chega debaixo daquele zimbro lá e fala, ó, Deus, eu não sou melhor que os meus pais, não, me leva. Aguentou uma pressão e tanta, né? Uma pressão muito grande. Gigantesca e acabou aquilo ali, parece que como um fardo saiu dele e ele se entregou completamente. Exatamente. Ele tava com aquela mochila ali, batalhando, venceu, guerreou, acabou a batalha, tipo assim, tô acabado, vou me entregar, porque agora já não tenho mais força, já não tenho mais nada desse jeito. Exatamente. E assim, Elias, ele chegou nessa situação e a gente para pensar, Elias era um grande profeta. Quem conhece a história de Elias sabe como Deus usou aquele homem, né? E a gente imagina, nossa, Elias pode ter passado por um momento de depressão? Sim, sabe por quê? Porque ele era ser humano. Elias corria sangue igual a gente aqui. Ele era humano. Então a gente precisa compreender isso. Nós somos seres humanos e Deus compreende também. Tanto que Deus, ele compreendeu aquele momento de Elias. Ele ouviu Elias. Lindo, porque ele cuidou, né? E por isso que nós temos que cuidar daqueles que a gente de repente vê que tá um pouquinho cabisbaixo, não tá no seu momento normal, digamos assim, igual a Joana, que é muito sorridente, tá muito apática, tá acontecendo alguma coisa, né? Então, assim, Deus cuidou de Elias, Deus enviou um anjo lá, né? Alimentou Elias. Acorda, Elias, vamos aqui, ó. Tem água, tem comida pra você. Depois que ele tava forte, agora você tem que caminhar, Elias. Vamos embora levantar e vamos caminhar. Sim. Elias caminhou, ele entrou onde? Na caverna. Foi pra caverna e Deus ali falou com ele. E ele se levantou novamente, né? Então, assim, a importância que a gente vê, né, Joana? Eu tenho certeza que foi também muito importante na tua vida a questão de Deus entrar e mudar a história, como ele fez com Elias. Tenho certeza que o Senhor cuidou de você nesses momentos. É claro que você teve muita ajuda profissional, com certeza, e nós devemos procurar, tá? Mas, assim, Deus cuidou da Joana também, assim como cuida de cada um de nós, né? Assim como cuidou de Elias. E assim, Joana, queria que você falasse pra gente como que é esse processo, né? O cuidado de Deus, mas também o cuidado que a gente precisa dos profissionais. Qual profissional que eu devo procurar? Como é que eu devo agir? Bom, identifiquei que não tô bem, não tô legal, tô na TPM 30 dias seguidos, né, gente? Naquela TPM que não passa, isso não é legal. Então, bom, acendi já a minha luz ali, que, bom, tem alguma coisa de errada. O que eu faço? Como é que eu faço? Eu procuro quem? Como é que eu faço? Antes de entrar nessa parte, Val, gostaria de compartilhar um versículo, uma experiência também, Davi.
Quem não conhece Davi, mesmo as pessoas que de repente estão nos acompanhando, que não compartilham, não professam essa fé, conhecem Davi, aquele pastor de ovelha que se tornou um rei, que enfrentou aí os seus milhares, que venceu, que ganhou guerras. Vários dos salmos deles foram escritos em momentos que ele passou por grandes desafios, por grande abatimento, por grande esgotamento emocional. Inclusive, um salmo muito lindo, lá no Salmo 42, versículo 5, diz: "Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei." É uma verdade que a nossa alma ela se abate de um jeito. E o que vocês falaram sobre Elias me faz lembrar aquela pastora, me fugiu o nome dela agora, mas eu vou cantar, vocês vão lembrar? Eu vou cantar, gente. Não sai da live, eu vou cantar. Gente, segura aí, tá? Em nome de Jesus. Cansaço, desânimo. Ludmilla Febre. Gente, não vou precisar cantar logo após uma vitória. Às vezes, quando você tem batalhas, seja batalha para conquistar algo na sua vida profissional, sejam batalhas espirituais travadas, seja qualquer tipo de enfrentamento que você tem, esse louvor ele fala muito disso, cansaço, desânimo, logo após uma vitória. Depois da vitória de Elias, veio o cansaço, o desânimo. E assim, essas características, primeiro eu vou entrar antes dos profissionais, quais são as características, quais são os sintomas que você deve ficar de olho, porque hoje também, gente, não é só em adultos, nós temos muitos sintomas em crianças, em adolescentes. Esteja atento nesse momento de pandemia, que seus filhos, não, tá no computador, tá tudo bem, tá no YouTube, tá assistindo ali, tá tudo bem. Não, você precisa ter olho no olho, de repente no momento de olho no olho, no momento de abraço, no momento que você dá um olhar mais cuidadoso para o seu filho, criança, adolescente, ou até mesmo para o seu pai, para sua mãe já com mais idade, você pode ver sintomas da depressão, que são o quê? A apatia, a pessoa que sempre interagiu, que ela sempre foi para cima, ou que ela sempre foi reservada, mas de repente ela fica apática, tanto faz, tanto fez, se marcar bem, se não marcar, amém, se ela participar tudo bem, se ela não participar também, apatia, um cansaço exagerado, excesso ou falta de sono. Excesso ou falta de sono. Às vezes a pessoa que tinha toda uma rotina, de repente ela só quer dormir, ela não quer fazer mais nenhuma atividade, você chama ela para tudo, ela tem um sono e um cansaço constante. E quando nós fazemos, às vezes você faz atividade, você trabalha na obra de Deus, você é renovado, a sua adrenalina sobe, você fica melhor ainda, você fica mais disposto ainda. Mas quando isso não acontece, é um sintoma para ficar de olho. Falta de apetite ou excesso de apetite normalmente se caracteriza pela falta de apetite, a pessoa não quer comer mais ou come desenfreadamente pela ansiedade, que também é um dos sintomas que quando você desencadeia, caminham também para depressão. Você naquela ansiedade, nenhuma comida te satisfaz, e você também fica desse jeito. E conforme a Val falou, o que fazer primeiro? Identificou que não estou bem, o que eu preciso fazer? Nós sabemos aqui que nós fazemos parte, nós aqui somos evangélicas, fazemos parte do meio cristão, e assim, você deve sim procurar ajuda do seu pastor, da sua pastora, daquela pessoa de confiança. Você deve tentar de toda forma, você deve tentar buscar ajuda em alguém, apoio. Ninguém vai me entender, vão te entender sim. E se não te entenderem, Jesus, ele te entende. Ele entendeu Elias, ele entendeu Jonas, ele entendeu Davi, ele entendeu Jó e ele vai entender você. Então, assim, o apoio espiritual é muito importante. Não se esconda dos seus pastores, não se esconda daquelas pessoas que são suporte de Deus na tua vida. Segundo lugar, você deve sim procurar, dependendo do nível que você tenha esses sintomas, eu me coloco à disposição aí pelo Mensage, eu vou deixar também aqui vou deixar depois aqui um link com o meu WhatsApp para você que se quiser ter mais alguma informação, tirar alguma dúvida no particular, você deve sim procurar uma ajuda psicológica. Você se inicia com uma ajuda psicológica.
você procura um psicólogo, nós também deixaremos contatos aqui, eu tenho contato da minha médica, a doutora Érica, temos contato da pastora Cíntia, que é uma serva de Deus que também é psicóloga, nós deixaremos aqui, e dependendo do grau, o meu já estava num grau que eu realmente precisei de acompanhamento psiquiátrico. Joana, psiquiatra não, psiquiatra é coisa de maluco, não vou de jeito nenhum. Pode custar a sua vida. Deus intervém? Sim, Ele intervém, Ele socorre. Só que se você não tem condições de interceder por você, se você não comunica com os seus pastores, com os seus irmãos, se você se isola e fica sozinho, a probabilidade de você entrar nesse poço sem fundo é grande. E uma das coisas que caracteriza forte a depressão, porque às vezes você pode estar passando por um momento depressivo, você pode estar passando por um momento de angústia, mas o que caracteriza? É 90% de depressão. São os pensamentos suicidas. Sim, pensamentos suicidas, sim. Joana sempre alegre, sempre feliz, sempre comunicativa, sempre trabalhando na obra de Deus, sim. Neste momento de enfermidade, o pensamento suicida vem. E ele vem contra a sua vontade, ele vem simples assim. Você está na mesa, sentada, almoçando, naqueles dias que você acha que está tudo bem, do nada você pensa assim, não tenho mais vontade de viver, podia morrer agora. Então assim, é preciso estar atento. E aí você busca a sua ajuda pastoral, se você compartilha da fé, ou a ajuda dos seus mentores espirituais, mas você não pode abrir mão. Deus deixou os médicos, deu sabedoria a eles, de um psicólogo e de um psiquiatra. E não eles vão, porque o que acontece? A depressão ela pode ser desencadeada por fatores biológicos, químico-biológicos no seu corpo, neurotransmissores que não entregam. A depressão são neurotransmissores que não são entregues lá na quantidadezinha correta para que você possa produzir aquele determinado hormônio e seguir a vida. Ele pode ser dessa forma, medicado, aquele hormônio, o psiquiatra sabe exatamente qual remédio te dá para que aquele neurotransmissor venha fazer a parte dele. E aí você melhora consideravelmente. Não é um processo que vai se estender por muito tempo, não. Se você fizer corretamente, se você aceitar que precisa de ajuda e se tratar, você vai ficar bem, você vai ficar ótimo, vai ficar melhor do que você está. Meu I, gente, me segura. Com meu I eu vou embora. É importante, né, a gente procurar ajuda, mas eu estava vendo também que a Organização Mundial da Saúde, ela diz que quem tem fé, né, quem professa uma fé, tem assim um nível de superação muito grande, né? Então a gente vê que, assim, é claro, não desmerecendo a medicina, porque a medicina é de Deus, gente. Os médicos, né, os terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras, Deus, né, abençoou eles para que possa nos abençoar e nós devemos procurá-los. Mas assim, a própria Organização Mundial da Saúde, ela vê a importância, ela não tem como explicar. Se você jogar lá no Google, ela não explica não. Assim, ela não tem como uma explicação concreta de por que a fé, né, faz aquelas pessoas superarem, mas eles já fizeram uma pesquisa e viram que as pessoas que professam a fé, que buscam, né, elas melhoram, seja na depressão ou em qualquer outro quadro, sim, né? Sim. Então, assim, é claro que a gente sabe que ali tem um mover de Deus. Tem o sobrenatural, né? Tem o sobrenatural, exatamente, né? A gente crê nisso, mas assim, a importância da gente se apegar com Deus nesses momentos, né? Que às vezes, esse dia mesmo meu filho falou assim, mãe, mas eu não vejo Deus. A gente não vê, né? Ele falou, a gente tava conversando, né? E ele soltou essa assim pra mim, que me deu uma engasgada. Eu, mãe, mas a gente não vê Deus. Aí eu falei assim, o ar que você respira, você consegue ver? Não vê. Né? Quando você pega lá um açúcar e você mistura lá no leite, tu viu o açúcar? Tu vê o açúcar? Mas você sente o sabor, o ar que você respira, você sabe que você precisa disso. Se você tampar o nariz por um tempo, você vai ver que te dá aquela agonia. Deus a gente não vê, mas Ele está presente em tudo. Sim. Né? Ele está presente em tudo. Então Deus ele é essencial na nossa vida para a gente superar os obstáculos, a depressão, ou seja, qualquer momento que você esteja vivendo. Né? E a Joana, eu tenho certeza que assim,
Com certeza ela procurou ajuda e você deve procurar, com certeza, mas a fé foi algo que motivou e que te levantou, né, Joana? Vamos para o momento da fé. Esse, gente, é o segredo essencial, não só para depressão, mas como hepatite fulminante ou qualquer outra enfermidade. Você deve fazer sim. Procura por médicos, acompanhamento com os remédios que eles receitarem, mas chega uma hora em que a medicina diz, eu vou até aqui. Chegou uma hora em que eu estava bem, estava tudo sob controle, mas eu não recebia alta. Você tem que usar esses remédios, você tem que manter esse acompanhamento, e aquilo ali não acabava, e o remédio não é, vou usar, vou me dopar, não. Mas ele te deixa com aquela sensação de necessidade, de dependência, porque são remédios controlados. E assim, você acaba não se aceitando, não se reconhecendo, porque ele te deixa como se fosse numa zona de conforto. E zona de conforto é um lugar incrível, nada acontece lá. A vida ganha uma proporção, e assim, eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho a minha família, eu tenho a minha igreja, e o que acontece? Uma pessoa pulsante, de repente, ela tá ali, naquela zona de conforto. E desde o início, desde que eu comecei o tratamento e que eu expus, tiveram pessoas que oraram por mim, amigas que intercederam por mim, que estiveram ali, que me estenderam a mão, tiveram pessoas que realmente estiveram do meu lado. Só que chega um momento que tá tudo bem, ninguém mais pergunta nada, mas você ainda está com aquela dor. E, gente, é só o Senhor, nesse momento, em vários outros momentos da nossa vida, em que a medicina diz, eu vou até aqui. Se na tua vida a medicina já fez o que ela pôde, é nessa hora que Deus entra. E Ele entra com mão forte, com mão poderosa. Ele vem. Um dia eu estava na igreja e eu apresentava numa campanha de oração ao Senhor aquela bolsa, uma bolsinha que eu carregava com a medicação. E eu já não queria mais aquilo, eu não aceitava mais aquilo para minha vida. Só que você fica entre a fé e a razão. Eu preciso, eu tenho que tomar, é só mais um tempo, e aquilo ali vai se estendendo. Tenho um carinho enorme pelo meu psiquiatra, assim, de vez em quando, às vezes a gente troca uma mensagem e falo para ele quanto eu tô bem hoje. Só que aquilo ali não terminava. E o Senhor tinha uma pressa na minha vida, tinha uma pressa em que eu tivesse normal nas minhas faculdades, sem o uso daquele medicamento que estava me causando dependência. E Deus, ele usou a serva de Deus para pegar aqueles medicamentos e ela intercedeu ao Senhor. E ela disse que declarou sobre a minha vida que eu estava liberta. Eu tomei posse daquela palavra, porque você precisa tomar posse das palavras que Deus ministra sobre a sua vida. Isso não quer dizer que você vai, de repente você faz um remédio, um tratamento aí de pressão alta, por exemplo, que é um tratamento de longo prazo, é um tratamento que às vezes você toma um remédio toda a vida, não vou tomar mais, não. Mas aquilo ali eu já estava acomodada, eu já até desmarcava as minhas consultas porque eu estava tranquila tomando aquela medicação. Só que Deus, ele tem pressa em completar o milagre dele. Aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, ele é fiel para concluir. Ele é fiel para poder concluir aquilo que ele começou na sua vida. E para honra e glória do nome de Jesus, hoje eu não faço uso de nenhuma medicação. Tive sim o apoio da minha família, o apoio de amigos, o apoio da igreja, para aquele momento que foi desafiador e nós não podemos ignorar. Tive a ajuda dos médicos, tive a ajuda daqueles que foram os profissionais que interviram ali na minha saúde, que agiram naquele momento. Só que você não pode aceitar aquilo pro resto da tua vida, não. É um momento, é uma fase, é um vento que passou e você precisa deixar passar. E hoje em dia, para honra e glória do nome de Jesus, eu me encontro liberta dessas medicações, não faço mais uso dessas medicações. Se você ainda faz, apegue-se com o Senhor, para que o haja de Deus chegue na tua vida. E a partir daquele momento que aquela palavra foi ministrada sobre a minha vida, eu comecei a melhorar sem a medicação, eu comecei a me sentir bem. E aí eu entrei em contato sim com o meu médico para falar, mas aquilo ali já não me fazia mais falta. O meu organismo, a fé no Senhor foi fazendo com que o meu organismo produzisse todos os hormônios e neurotransmissores necessários para aquele momento. E uma coisa que eu deixo aqui, a gente já vai estar caminhando daqui a pouquinho para um fechamento, mas uma coisa que eu deixo para você,
fuja das rotinas que te fazem adoecer. Eu anotei isso enquanto eu estudava as palavras para essa live. Às vezes a gente vive rotinas impostas pela sociedade, impostas pelo meio social que você convive, impostas muitas das vezes até mesmo pela obra. Só tem você precisa, a gente tem aqui pastora Ana, sabe que a obra às vezes é carente de trabalhadores e às vezes você, por mais que a sua saúde não permita, você quer ser o homem, a mulher maravilha, quer fazer tudo, muito mais do que as suas pernas alcançam, do que os teus braços comportam. Fuja das rotinas que te fazem adoecer. Dê pausa. Tem até uma frase que eu gosto muito: aprenda a descansar e não desistir. Não é porque você precisou de um momento de pausa, de um momento de descanso, de um momento de se recobrar as energias que você está desistindo. Não. Mas respeite o teu limite emocional e o teu limite físico, porque o Senhor te fez, Ele te conhece e Ele te entende mais do que ninguém. Tem algum comentário, Ana? Não, eu tô aqui acompanhando, pessoal. Você que quer comentar com a gente aí, quer compartilhar, eu vou entrar lá no da Val, que eu tô olhando as duas lives aqui, tá pelo celular da Val e pelo da Joana. Você que tem algum testemunho para contar aí, quer mandar algum recado de algo que viveu semelhante aí ao que a Joana tá falando aí pra gente, compartilha conosco pra gente ler aqui, pra gente poder conhecer também um pouquinho da tua história. E eu tava vendo, Joana, me confirma aí se isso é verdade, que assim, uma das coisas que contribui para ajudar na recuperação da depressão são os exercícios físicos, né? Eles fazem parte, eles liberam um hormônio, eu não lembro o nome, Serotonina. que contribui, né? Sim. E assim, até mesmo para quem não tem, é importante, né? Porque ajuda, né? A pessoa a vencer, de repente, que não seja nenhuma depressão, uma tristeza temporária, vamos dizer assim. Porque às vezes, quem aqui, gente, nunca passou por um momento que de repente você ficou triste, abatido, né? Você não chegou a entrar numa depressão, mas você passou. Porque assim, quando a tristeza não passa, que a gente começa a ligar um sinal de alerta sobre a depressão. Mas você pode, de repente, passar ali, vamos supor, uma semana, uma questão de luto, ou uma questão que você viveu e que de repente te deixou entristecido. Né? E eu tava vendo que a atividade física, ela assim, ajuda muito, né? Achei aquilo muito interessante. Sim. Da gente compartilhar, gente, aí você aí que faz uma atividade. Eu não sou assim a pessoa super indicada. Ó, gente, ela tá caminhando. Então, Quanto mesmo que ela tá caminhando? A gente não é aquela pessoa assim da trilha, entendeu? A gente não é, não rola. Eu Minha não amiga vejo da na trilha deve estar aí. Chama a gente pra qualquer outra coisa. entendeu? Não, Mas, sem dúvida, Val. devido assim, a tanta influência da Joana, uma influência boa que tem sido na minha vida, né? Eu estou fazendo caminhada pra glória de Deus. Val, aquela sensação quando você chega em casa, você sai, você tá assim, tem que ir de novo. Aí quando você chega, aquela adrenalina que percorre teu corpo, toma aquele banho, aquela sensação. Dá uma renovada, dá assim, Você tem que você devia experimentar. Os hormônios, gente, do bem-estar e do prazer é cientificamente comprovado. E eu quero deixar aí também, tem um personal, ele nos ajuda, nos acompanha a minha família lá. E assim, gente, é comprovado, é verdade. Uma caminhada que você faça. Joana, tem personal. Não precisa, se você não pode, se você não